Marcos, capítulo 9, verso 14 em diante. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Amém? Jesus acabara de descer do monte da transfiguração junto com Pedro, Tiago e João. E ao chegar onde os outros discípulos estavam, havia uma discussão. E Jesus chega de surpresa. E ninguém esperava Jesus chegar ali. E quando Jesus chegou, todos foram ao seu encontro. Aleluia. Verso 16. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olha só, que situação esse pai estava vivendo com o seu filho, que estava possesso por um demônio. E esse garoto, sempre que estava atormentado, era lançado por terra, lançado no fogo, lançado em água, e o sofrimento dele era muito grande. E hoje em dia acontece dessa mesma forma. Muitas pessoas passam por esse tipo de problema, vão aos médicos, e os médicos não constatam a raiz do problema, porque é algo espiritual. E são poucos os médicos que têm compromisso com Deus. Como no caso de uma mãe, um certo dia levou a sua filha para a médica consultar, relatou todo o problema para ela, e aquela médica era uma serva de Deus. Ela disse: mãe, vou lhe dar um conselho, busque a Deus, leve a sua filha para uma igreja evangélica, porque o problema dela não é físico, e sim espiritual. Ela precisa ser liberta desses problemas. Aí, quando o médico é uma pessoa de Deus, um servo do Senhor, diante do diagnóstico, ele vai ver que aquilo não tem nada a ver com o que a mãe estava esperando que fosse, só que era um problema espiritual. E nessa época a medicina era muito, mas muito frágil, não era tão avançada como a medicina de hoje, e as pessoas sofriam muito. O único lugar que a medicina era mais avançada era lá no Egito, porque lá no Egito a medicina era bem estudada,
Os que aprendiam a medicina era bem aprofundado no assunto, mas nos demais lugares não era assim. E assim esse pai, ele já havia levado seu filho até aos discípulos de Jesus, os que haviam ficado, aqueles 9, e que tentaram libertar aquele garoto, expulsar aquele demônio do menino e não conseguiram. Mas por quê? Pela falta de fé. Talvez tivessem medo e não tiveram a autoridade para expulsar aquele demônio daquele garoto. Continuando. Verso 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Olha só a incredulidade dos discípulos. Faltou a fé, eles não creram e não puderam libertar aquele garoto. E Jesus já confronta eles sobre isso, e todos que estavam ali: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Será que quando eu subir para o Pai, vocês ainda vão passar por essa situação? Em outras palavras, vocês têm que aprender a crer. Vocês têm que buscar mais a Deus. Porque se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão se ver livres de tal problema. Sempre irão sofrer e não vão achar solução. Aleluia. E aquele pai, ele foi até Jesus. Louvado seja Deus. Verso 20. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Aleluia. Desde a infância. Eu já vi uma garota de 12 anos, sempre ela manifestava na igreja com um espírito maligno. Aquele espírito era expulso, só que da última vez que eu a vi assim, quando o pastor perguntou por que aquele espírito estava na vida dela, o demônio falou: porque lá na casa dela todos chamam por mim. Olha só, lá na casa daquela criança, todos chamavam pelos demônios. Como assim, irmão Carlos? Com palavrões. E hoje é muito comum, a gente passa em todo lugar, a gente se encontra com muita gente, e as pessoas chamando palavrões, as pessoas amaldiçoando os outros, e dessa forma eles estão passivos de serem afetados pelo diabo.
Porque no seio de uma família tem que existir união, tem que existir paz. Aonde há brigas, contendas, o demônio se faz presente. Aonde as pessoas chamam palavrões, ele se faz presente. Naquela casa que todo final de semana eles fazem festa, dão bebidas, naquele meio o demônio se faz presente. Aí acontecem as coisas e eles não sabem o porquê. Aí quando acontece, eles começam a falar: ai meu Deus, por que não buscaram antes a Deus? Por que não passaram a fazer a vontade de Deus e não a vontade do maligno? E na casa que existe isso, aí o diabo faz a festa. Já me deparei com uma situação, 11 horas da noite, chegamos numa casa e a filha dos donos da casa estava lá manifestada. E o demônio dizendo: eu quero matar. A mãe já tinha pego algo, tinha jogado sobre a filha para ver se o demônio ia embora, mas nada aconteceu. Deu um empurrão nela que ela bateu com a boca não sei aonde e feriu a boca dela. E quando a gente entramos no quarto, ele perguntou: quem é você? E eu disse: não importa quem eu sou, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora bote o corpo dela de pé em nome de Jesus. Ele obedeceu, e ali eu expulsei aquele mal da vida da mulher. Ela foi liberta, porque Jesus diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E logo de cara já queria me intimidar para ver se eu ia ter medo dele. Mas usei a autoridade e o poder de Deus. Aleluia. E assim você tem que fazer. Você não tem que ter medo. Você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só o desespero desse pai. Mas se tu podes alguma coisa, ele duvidou do poder de Deus, por causa do desespero, porque os discípulos não puderam libertar o seu filho, e ele também, quando diante de Jesus, ele não creu. Aleluias. Verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Amém? Aleluia. Tudo é possível ao que crer. Tem muitos homens e mulheres de Deus que quando oram, aí diz: meu Deus, que o Senhor possa fazer isso.
que o Senhor possa fazer aquilo, que o Senhor possa abrir as portas do emprego. Não limite o poder de Deus. Deus, Ele é todo poderoso. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Então, esse pai no desespero, ele diante de Jesus, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda. Eu preciso ter o meu filho liberto, eu prefiro ter o meu filho livre desse mal. E aquele pai desesperado, eu creio que já tinha procurado muitos outros lugares, chegou diante dos discípulos que era para libertá-lo, aquele menino, eles não puderam. E quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele duvida. E ele acha que Deus não tem o poder de libertar o seu filho. Aleluias. Louvado seja Deus. Verso 24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aleluia. Ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem, ele já havia perdido a esperança, já havia perdido a sua fé. E ele, desesperado, ele diz para Jesus: ajuda-nos, nos socorre. É muito triste quando isso acontece, vendo um jovem possesso dessa maneira e ninguém poder fazer nada. Aleluias. Quando ele falou, eu creio, com lágrimas, chorando, aí Jesus fala para ele, vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Aleluia. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ou seja, nunca mais atormente ele, nunca mais você vai entrar na vida dele, nunca mais. Ele está livre, liberto. Nunca mais o pai ficará desesperado, e nunca mais o pai vai perder a sua fé. Como eu falei na mensagem passada, a fé tem que ser ativa. Nós temos que ter uma fé ativa e operante, não uma fé morta e inoperante, mas uma fé ativa e operante. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 26: e ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como morto, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Aleluia. E eu já vi muitos sendo libertos, aí cai no chão, quando expulsa aquele mal da vida
da pessoa, a pessoa cai no chão, fica como se estivesse morta. Aí o povo quer correr para cima. Aí o pastor, não, calma. Aí pega pela mão, levanta e a pessoa está totalmente liberta. E aqui com esse menino, com esse jovem, ele quando caiu no chão, ficou como se estivesse morto. Aleluia. Verso 27, mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus falou que tem a casta de demônios que só pode sair por meio de oração e jejum. Quando a pessoa leva uma vida de oração, quando ela vive uma vida jejuando, então o poder de Deus está sobre a vida daquela pessoa e ela tem autoridade para expulsar castas e legiões de demônios e libertar todos que estão possessos de espíritos imundos. E quando isso acontece, quando você for expulsar um demônio de uma pessoa, você tem que expulsá-lo com autoridade e dizer: nunca mais volte para a vida dele, nunca mais. E pode mandar a casta de demônio direto para o abismo, e eles temem demais o abismo. Eles jamais querem voltar para lá, jamais eles querem voltar para o lugar de onde saíram. Mas a gente temos que usar autoridade, não devemos ter pena do demônio. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Aleluia. Você vê aquela senhora que estava andando encurvada há 18 anos, que a palavra relata, era um problema espiritual, e ela era filha de Abraão, como Jesus citou. E Jesus libertou aquela mulher, e ela voltou a andar normal, e todos, quando a viram, davam glórias a Deus. Todos glorificavam o nome do Senhor, porque aquela mulher foi liberta. Aleluia. E hoje a gente vê muitos filhos de Abraão, muitos servos do Senhor, que estão vivendo uma vida totalmente fora do contexto bíblico, fora da palavra de Deus. Muitos cristãos que não estão nem aí. Aqui e acolá acontece que um está possesso por um demônio. Por quê? Deixaram de ter compromisso com o seu Deus. Mas tudo é possível ao que crê. Diante de todo e qualquer problema, se a pessoa crê, se a pessoa tem fé ativa e operante, tudo é possível ao que crê. Nada poderá derrubá-la. Nada. Ela tem uma longa estrada pela frente. Jamais ela irá se desviar para a esquerda nem para a direita.
porque o Senhor está com ela. Aleluia, louvado seja Deus. E muita gente estão aí desesperados por causa de situações desse tipo, mas temos que buscar a Deus. Nós temos a cada dia mais que nos humilharmos diante da presença do Senhor e contemplar a sua misericórdia na nossa vida. Aleluia. Imagina depois que aquele garoto foi liberto, imagina agora a felicidade daquele pai, daquele menino que nunca mais passou por aquilo, passou a viver uma vida feliz. E aquele homem, eu creio que ele nunca mais duvidou, nunca mais ele pensou em diminuir o poder de Deus. Passou a crer de fato e de verdade. Amém? Isso é uma lição que nós aprendemos com essa história que está aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Você vê que o paralítico de Cafarnaum, ele ficou paralítico por causa dos pecados. Mas nesse caso a gente não sabemos porque esse menino ele vivia dessa forma, mas o mais interessante é que Jesus libertou ele e nunca mais ele passou a viver dessa maneira. Aleluia, amém? Glória a Deus. A igreja fique de pé em nome